Glória, que bênção estar aqui novamente. Tanto tempo que eu não vinha. Oh, glória, Deus é bom. Paz do Senhor. Aleluia. Que coisa boa estarmos juntos. Ai, por mim eu ficava adorando. Amo essa adoração. Aqui parece que é diferente, né? Tudo fechadinho, né? Parece que você fica mais apertadinho. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por essa manhã gloriosa na tua presença, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Que seja, Senhor, essa palavra rema sobre as nossas vidas, Pai. Que você fale aos nossos corações. Senhor, que você diminua e eu possa, que você cresça e eu possa diminuir cada vez mais, Senhor. Em teu nome santo e poderoso, Senhor. Que você possa falar, Senhor, nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estava num processo em janeiro e nesse processo eu sempre vou para o Senhor, né, para ser curada, ser aperfeiçoada nele. E numa madrugada Deus falou ao meu coração uma frase. É uma frase que creio que todo mundo sabe, mas quando vem do Senhor é diferente nas nossas vidas. E Deus falou assim: o Evangelho é amor e perdão. E isso veio tão forte na minha vida, sabe? O Evangelho é amor e perdão. A gente sabe disso, que o Evangelho é amor, a gente sabe que o Evangelho é perdão. Eis aqui uma mesa que fala sobre isso. Mas quando você está no processo, num processo de cura, no processo de você viver esse amor e perdão, parece que se torna mais difícil, né? E você precisa realmente ter a voz do Senhor ecoando para dizer a verdade dos céus. E aqui, 1 João 4, eu não era nem essa palavra, mas de ontem para hoje Deus disse: acrescente isso, porque ontem o pastor Rodrigues falou sobre isso, 1 João, e quando ele falou, isso me tocou muito. Ele chegou em casa, eu disse: espera aí, deixa eu ver essa parte. E comecei a ler. E eu vou ler 1 João 4, a partir do 7, tá? E ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa mesa fala disso. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Eu quero parar um pouco aqui, eu vou continuar, mas começando aqui, eu queria, a partir do 7, porque fala do sacrifício de Jesus, fala desse amor de Jesus sobre as nossas vidas, e nós precisamos entender esse amor, esse sacrifício verdadeiro. Esse amor precisa nos mover. E quando ele diz: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele.
nós temos permanecido, sabe? Essa palavra permanecer, permanência, uma coisa constante, sabe? Porque o nosso dia a dia, os nossos processos não nos deixam permanecer. E nós precisamos estar nesses momentos de processos, de desertos, fazer o quê? Ir para Deus para ouvir. O Evangelho é amor e perdão. Nós precisamos viver essa verdade para que Deus permaneça em nós. Então, se nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós, nós precisamos permanecer. Há uma lição nessa manhã de permanência no amor, sabe? De você, nesses momentos difíceis, você lutar. Eu vejo isso, que é uma luta, é uma guerra para você permanecer, é uma guerra para você amar, é uma guerra para você perdoar. Eu não sei se com vocês não, parece que está todo mundo tranquilo, né? Mas comigo é tão difícil, parece que eu preciso me rasgar, eu preciso, sabe, para o chão babar bem muito para que isso aconteça, eu preciso que minha carne morra, eu preciso passar vários e vários dias nesse processo de permanência do amor. Por quê? Porque o inimigo não quer isso. Porque se eu sair dessa presença, desse amor, o que acontece? Deus também não está. Deus não vai permanecer comigo. Por quê? Porque o perdão, a falta de perdão nos afasta do Senhor, né? Então, o amor é que nos une a Deus e ao nosso próximo. Então, isso é a base do Evangelho. Os primeiros mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, com toda a tua força. E amar o teu irmão, né? Você precisa se amar. Quando você ama a Deus verdadeiramente, você já conhece se reconhecer. E aí você consegue amar o teu irmão. É a cruz. Vai para cima e vai para o irmão. E aí, no 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Aleluia. Ontem o pastor Rodrigues disse isso e eu fiquei, meu Deus, é isso. Assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Nós precisamos exalar esse amor. Assim como Jesus é, nós precisamos ser. Nós precisamos revelar Jesus em todo o tempo, né? Na nossa caminhada precisa haver essa revelação de quem Ele é. Porque esse amor é que vai diferenciar a gente aí fora. É esse amor que vai diferenciar dentro da igreja. É esse amor que vai diferenciar dentro da minha casa. Essa revelação de quem Ele é. Então, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Sabe, eu não sei você tem pedido para ser como Ele é? Porque não é fácil, é amor de doação, é amor sacrificial mesmo, sabe? É amor de você dar outra face, é amor de você caminhar mais uma milha, é amor de você olhar para aquele pecador, olhar para aquele que está te traindo e você continuar amando. Você consegue ir a esse nível, sabe? Porque a gente precisa olhar para Deus nesse nível. Como Ele é, nós também somos. Essa é a verdade do cristão. Como ele é, nós também somos. Precisamos ser. Então, muitas vezes nós somos cristãos e não queremos ser como ele é. Não queremos a nossa vontade, queremos o nosso querer, queremos da nossa forma, não da forma de Deus. E a forma de Deus é a forma perfeita, é a forma onde ele disse: molde a isso, seja como eu sou. É a forma que Ele quer para as nossas vidas, pequenos cristos, andar como Ele andou, né? Falar como Ele falou, agir como Ele agiu aqui na terra. Nós precisamos revelar esse amor aqui na terra. E aí ele continua: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor.
Esse perfeito amor vai lançar fora os medos que existem nas nossas vidas. Esse perfeito amor vai lançar fora as dores do passado. Esse perfeito amor vai nos levar a um nível maior que nós não vamos temer. Esse temer, no original, dos significados que eu achei interessante é fugir. Sabe, porque muitas vezes nós fugimos, porque nós não aguentamos viver esse amor. E o problema é esse medo e nós fugimos. Há uma fuga. Então, quando nós nos aperfeiçoamos, nos deixamos nos aperfeiçoar nesse amor, nós vamos sendo curados. Nós vamos andando e sermos curados e vamos ser como Ele é. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. O objetivo do cristão é esse, essa caminhada de ser como ele é. E esse aperfeiçoamento no amor, né? Ele fala assim, a presença de medo é um sinal de que o amor não está aperfeiçoado. Se você ainda sente medo, eu sinto algumas vezes. Eu vejo que o amor de Deus não está aperfeiçoado na minha vida ainda. Cada vez que eu sinto medo, cada vez que eu duvido, porque o medo também é uma desconfiança de Deus, Deus fala para mim, você não está confiando. As coisas que acontecem na minha vida, em todo na minha casa, e às vezes que vem a insegurança, Deus diz, você não está confiando. O medo nos faz isso, nos faz muitas vezes fugir. E nós queremos dar um jeito, porque quando nós temos medo, nós não estamos aperfeiçoados no amor, alicerçado de dizer, não, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, eu confio no meu Pai. Nós fugimos. Então, nós precisamos ter esse perfeito amor, porque o perfeito amor vai lançar fora todo medo nas nossas vidas. Esse medo não pode mais habitar na minha e na sua vida. Para nós termos uma caminhada assim, perfeita, assim como Ele é, nós precisamos ir tirando essas cargas. E o medo é uma dessas cargas. Nós não estamos, né, aperfeiçoados nesse amor. E uma das traduções também é medo de fazer algo. Algumas vezes, esse amor sacrificial vai nos pedir coisas que para a gente é tão difícil. Medo de fazer algo. Quem não tem? Às vezes Deus dá uma ordem para as nossas vidas e nós temos medo. Ainda não estamos aperfeiçoados nesse amor. Às vezes é uma palavra para ser lançada para alguém. Às vezes é você dar um passo de fé para algo grandioso, mas você não consegue. Então, você está com medo de fazer algo. E no 19 ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Veja, um amor primeiro, tá? Não foi nem eu nem você. Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aleluia. É difícil, mas é a verdade do Evangelho. Amor e ódio são incompatíveis. Então você precisa sondar o seu coração como está. Amor e ódio são incompatíveis nas nossas vidas. Então nós precisamos nos aperfeiçoar. Se existe algo dentro de nós, nessa manhã, você precisa estar colocando no altar. Você precisa estar se esvaziando para viver esse verdadeiro amor. E eu sei que cada um aqui, aliás, todos nós somos profetas ou não? Quem é profeta aqui? Amém? Todo mundo quer ser profeta, não é bom isso, né? E nós somos profetas, sim, porque nós professamos a palavra, né? Não é porque, assim diz o Senhor, né? Não, isso não é.
Nós somos profetas porque nós falamos daquilo que em Deus é. Então, a partir do momento que você fala, você é um profeta, você está profetizando algo. E nós somos profetas. E o que acontece com o profeta, muitas vezes? Principalmente no Antigo Testamento. O profeta, ele precisava revelar isso, ser como ele é. E nós, como os cristãos, também somos. E quando diz um profeta, ele precisa revelar, o que é que acontece? A vida dele, Deus vai requerer, né, da vida dele, não só o falar. O Senhor te diz isso. Profetizar no púlpito, isso pode ser muito fácil, mas como agir? Como nós iremos nos comportar? E tem um grande profeta de Deus, profeta Oséias, vamos lá, que é um homem que, assim, traz uma revelação do amor de Deus de uma forma tão profunda. Esse profeta, que na verdade era a palavra de Oséias que eu ia dar, mas Deus completou com esse de João, né? Porque tem até um pastor que diz, um pastor Asa Crafton, ele diz o seguinte, que com exceção de Jeremias, Oséias foi um profeta que experimentou emoções religiosas tão profundas. Só Jeremias e Oséias, porque não era só um sentimento profundo, mas era uma ação sacrificial. Quem está disposto a ser um Oséias, a ter uma ação sacrificial? Porque, imagina, vamos aqui, a ordem que Deus dá para Oséias. A gente falou ali, né, de compromisso com Deus, de ação, de não fugir, e Deus vem e dá uma ordem para Oséias. Qual é a ordem para Oséias? Oséias 1, 2, vá. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, quando eu li isso, gente, a primeira vez que Deus falou com o profeta, Deus já vai quebrando o profeta na emenda. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Quem obedeceria uma ordem dessa? Quem obedeceria? Imagina, vamos pensar, né, pastor Arthur, que tem os jovenzinhos, né, que estão aí se guardando. Aí você está se guardando, Oséias era um profeta, um homem de Deus, e aí vai, casa com a prostituta. Como assim, Senhor? Eu estou aqui puro, me purificando, agora vá casar com a prostituta. Por quê? Deus queria falar a uma nação, e Deus queria usar o profeta, e Deus quer usar as nossas vidas para revelar algo para as pessoas. Eu não sei para quem Deus vai te usar, mas Deus quer fazer isso através das suas vidas. E muitas vezes é sem palavras, é com ações. É com a sua vida. É dizendo, case com a prostituta. Faça algo diferente. E você vai dizer, primeira coisa que a gente dizia, isso é coisa do demônio. Eu diria, eu vou confessar lá o meu pecado. Isso não é de Deus. Não, eu diria, para minha filha, por exemplo, né? Case nem com a prostituta, com um homem aí do mundo. Eu ia ficar em desespero. Jesus, ia ser difícil. Mas o profeta é isso. É esse amor sacrificial para revelar algo para o mundo. É para revelar, porque não diz respeito à minha vida, não diz respeito à vida do profeta, diz respeito a toda uma nação. E Deus estava indignado com aquela nação, e Deus queria tratar aquela nação, e ele precisava encontrar um homem, e encontrou Oséias para falar algo para aquela nação. Para dizer àquela nação, olha, meu coração está ferido, você está me traindo, você está como uma prostituta. Mude sua atitude, receba esse amor. Eu te amo. Deus todo o tempo quer dizer para as nossas vidas, eu amo você, eu amo a sua vida.
E é esse amor sacrificial. Eu caso com você, mesmo você sendo infiel. Eu caso com você diante da infidelidade, da sua infidelidade. Eu perdoo a sua infidelidade. É esse amor que eu quero falar nessa manhã. Esse amor de obediência. E nós temos essa obediência. Porque eu vejo aqui, em nenhum momento ele duvidou, porque quando duvida, a Bíblia fala, tá? Tem muitos. Gideão pediu vários sinais, né? Quantos na Bíblia? Não, Senhor, me dá um sinal. Em nenhum momento Oséias pediu sinal, não. Simplesmente vai e case com a prostituta. Porque a terra se prostituiu desviando. Então, no 3 logo, Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: obediência. Ele foi e casou. Casou com Gomer. O significado de Oséias é salvação. Oséias, ele reflete Jesus. E o significado de Gomer é completa. Oi, uma prostituta completa. Só que essa prostituta, ela não estava completa, não estava vivendo essa completude. Entende? E aí precisava vir a salvação, precisava vir sobre essa prostituta infiel, a salvação para ver a completude dessa pessoa. Deu para entender? Deu para entender? É o que Jesus fez pelas nossas vidas. A salvação foi para nos completar, nos tornarmos inteiros com Ele. E é isso que Ele quer, essa caminhada de estarmos inteiros com Ele. Mas nós estamos em todo o tempo, sim, prostituindo, indo para outros deuses. A verdade é essa, somos falhos. Eu sou muito falha, essa palavra é para mim primeiro, entende? E ele foi e casou. E a vida do profeta, e como um todo, precisava revelar esse amor. Ele foi e obedeceu, amou uma prostituta, teve um filho, e ele colocou o nome de Gisrael, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Gisrael. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Deus queria falar algo para aquele povo. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. Deus queria dizer, o que é que significa Gisrael? Deus semeia. Primeiro nome do filho dele, Deus semeia. Deus queria semear algo. A salvação, com completo, Deus semeia algo. Entende? Entende a profundidade disso, desse amor unido, o quanto ele atinge? Deus vai semear na terra se eu disser um sim. Se esse meu amor for sacrificial a tal ponto de dizer sim a coisas absurdas que ele veio me pedir. De deixar tudo para servi-lo. É esse nível de amor que ele nos pede. É esse nível de amor que ele quer fazer algo nas nossas vidas. Nós queremos alcançar nações, mas não somos obedientes a esse ponto. E Deus coloca esse nome, Deus semeia. Eu quero anunciar isso, eu quero semear algo. E logo depois, no 6, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Agora, Deus começa a dar as sentenças dele. Deus começa a revelar os pecados, isso é bom. E Lo-Ruamá significa não amada. Naquele momento, Deus estava dizendo, sabe, essa terra é não amada. Por quê? Porque eu estou dando o meu amor e você não está reconhecendo. Você precisa voltar para mim. E Lo-Ruamá significa não amada, sabe?
Lo-Ruhamá, filha de uma prostituta, depois eu vou me aprofundar, que eu também achei assim tão interessante. Imagina você nascer num contexto desse. Teu nome é Lo-Ruhamá, filha de uma prostituta e não amada. Porque naquela época o nome tinha um peso grandioso. Então, era tipo, não amada, não amada. Imagina a dor que era dessa mulher, não amada em todo o tempo. Mas será que não é isso que acontece conosco? Né? Isso acontece nas nossas vidas. E eu quero uma parte aqui, deixa eu ver, está em Coríntios. Pense que essa palavra eu fui para lá e fui para cá. E eu queria falar aqui sobre 1 Coríntios 15, rapidinho, depois a gente vai voltar. Não sai, tá? 1 Coríntios 15, 45 a 49. 15, 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Se o nosso nome fosse Lo-Ruhamá, não amada, nós iríamos trazer qual imagem? Deus quer nos levar a um nível de que esse amor nos cure de tal forma que eu não vou mais viver no homem natural, no primeiro Adão. É onde nós permanecemos dia após dia. O nosso dia a dia é do primeiro Adão, ou não, ou você vive no homem celestial. Mas Deus quer que você viva no homem celestial. O segundo Adão é muito mais importante. Meu Deus do céu. O segundo Adão, ele obedeceu totalmente, ele se sacrificou. E nós vivemos dia após dia no primeiro Adão. Ou não é verdade? E nós precisamos sair desse lugar, porque Deus quer revelar esse amor ao mundo. E nós não estamos revelando por quê? Porque nós vivemos no primeiro Adão. Nós vivemos com as nossas dores, os nossos desejos, os nossos pecados, e não revelamos esse grandioso amor para o mundo. E nós precisamos deixar Deus curar, né, as nossas vidas. E isso mostra Jesus, né? Esse amor mostra Jesus. E não foi o amor de Oséias por Gomer que retratou o amor de Deus, mas o amor de Deus por Israel que inspirou o amor de Oséias por Gomer. Não é o amor do homem que revela o amor de Deus, é o amor de Deus que se torna padrão para o amor do homem. Não é aquilo, eu amo você. Não, não é esse amor. É o amor de Deus que se torna padrão para o homem. É esse amor que precisa ser padrão para a minha e para a sua vida. E muitas vezes nós tornamos o amor do homem padrão. E não é verdade. O amor padrão é o amor de Deus. E eu revelo esse amor. Às vezes, né, a gente vê, fulano é inspirado, mas pisa no calo para ver. Para ver o que vai revelar. O que vai sair daquela pessoa? Então, a gente precisa revelar esse amor e pedir esse amor para revelar esse amor de Deus, não o nosso amor, não o amor filho, mas o amor ágape, o amor que, apesar de, eu te amo. Eu pisei no teu calo, mas eu te amo. Você pisou no meu calo, eu te amo. Você deu na minha face, dá aqui na outra. Gente, não é fácil. Eu até vi um vídeo, não sei se vocês viram, né, no Instagram,
passou um tempo atrás, um senhorzinho no ônibus, foi nos Estados Unidos. O homem pregando no ônibus e daqui a pouco um homem endemoniado. Gente, se fosse aqui, a gente ia tudo em cima botar o demônio para fora, ou não? É verdade, gente. Nós não revelamos esse amor, meu Deus. Ah, não. O homem vem endemoniado para cima do senhorzinho. Esse homem só amou. Esse homem começou, ele dizia palavras e o homem amando. Ele bateu na face, literalmente, do Senhor. Ele deu um tapa. O Senhor disse: bate aqui. E ele ficou olhando e ele: bate aqui. Eu nem lembro se ele bateu ou não bateu. Não, né? E começou a dizer. Gente, foi muita coisa que o homem falou. Aquele homem simples. Chegou um momento que o amor venceu, porque sempre vence. O amor sempre vence. Daqui a pouco, aquele homem começou a se derramar em lágrimas. Aquele homem abraçou o Senhor e chorava, chorava, chorava. Ele precisava ser amado. Ele precisava conhecer esse verdadeiro amor. Mas será que nós iríamos revelar esse amor? Se fosse eu e você, se fosse eu, vou dizer, por vocês não, vocês são perfeitos, eu não sei se eu iria. Gente, sinceramente, se eu iria revelar esse amor. Mas é esse amor que Deus quer que a gente venha revelar. Ser inspirado por esse amor. Aleluia. E aí, ele obedeceu, teve os seus filhos, e vamos seguindo. No 2, ele começa a contar a trajetória. E eu não vou falar tudo, que eu vou para o 3, mas aí no capítulo 2 eu só quero ler o 2:5, porque diz: pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu, agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. O que aconteceu? Gomer, a prostituta, voltou para a prostituição. A prostituta não aguentou, caiu novamente. E aí, já com filhos, imagina o cenário. Eu olho logo o cenário. Os filhos, a não amada, abandonada agora. E ela se prostituiu. Por quê? Deus queria dizer ao povo como estava o coração deles. E será que o nosso coração não é assim também? Irei atrás dos meus amantes. Quais amantes que você tem? Quais os amantes que eu e você nós temos aqui? Nessa manhã nós precisamos revelar os amantes que estão no nosso coração. Os amantes dão pão, dão água, dão a lã e o linho. Ora, Deus não dava isso? Deus não te dá tudo? Mas muitas vezes nós estamos buscando através dos amantes. É alguém, é o trabalho, é o dinheiro. Há vários amantes nas nossas vidas. Há vários ídolos, há vários prazeres nas nossas vidas. São esses amantes que nós estamos constantemente nos prostituindo. E aí, você quer o azeite, né? Azeite está caro, né? Então você quer o azeite e as bebidas. E aí, lá na frente, no 14:2, o que é que Deus faz? Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quando nós estamos nos prostituindo, Deus nos atrai para o deserto para falar o nosso coração. Não adianta, nós temos uma marca, não adianta você mais fugir desse amor. Não fuja, obedeça. Para não ser atraída, não precisar ser atraída para o deserto. É bom o deserto, porque Deus fala ao coração. Deus falou ao povo ali no deserto. Né? Deus fala ao coração. Mas por que você quer ir para o deserto? Deus quer falar ao teu coração, você amando, você buscando, sem precisar se prostituir novamente. E quantas vezes estamos nos prostituindo?
E no 16 ele diz, naquele dia, diz o Senhor. Lembra que ali falou? Nós precisamos nos aperfeiçoar no amor para o quê? Para o dia do juízo. Para o dia do juízo. Nós precisamos estar sendo aperfeiçoados para esse grandioso dia que Deus vai nos encontrar. E aí diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Como você tem chamado a ele? Meu Baal, meu Senhor, me dê as coisas, me dê aquilo que eu preciso. Eu preciso da água, eu preciso da lã, eu preciso do azeite. Você tem chamado meu Baal porque ele quer ser seu marido. Ele quer se revelar como seu marido. Não é como o Senhor. Entende o nível de intimidade? O nível de intimidade vai além. A salvação quer se completar para gerar algo no mundo espiritual. É amor de homem e mulher. É um amor de intimidade maior. É um amor que ele quer revelar, que você não vai entender, mas você vai obedecer. Ele quer que você o chame meu marido. Meu marido é mais íntimo. É isso que ele quer, intimidade. Ele está buscando da igreja intimidade. E a igreja não está querendo se prostituir. E aí, no capítulo 3, o Senhor me disse, lá vai, coitado de Oséias. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você. Gente, é muito engraçado. Vá outra vez e amem. É esse amor. É outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. É esse amor. Ame. Ame a mulher adúltera. Ame o pecador. Ame aquele que te traiu. Ame aquele que pisou no teu pé. Ame aquele que mentiu. Deus diz, ai, ama outra vez. Porque qual é o nosso escudo? Não quero mais. Ou não é verdade? Alguém pisou na bola, há um escudo. Não quero mais. Mas Deus diz, ame novamente. E amor não é o amor de, eu perdoei, mas ele lá e eu cá não. Eu perdoei e eu me reconcilio novamente. É esse amor. Entende? Então, vá e ame. E ele foi, e aqui diz o quê? Que ele comprou. Sabe, nós precisamos comprar, é sacrifício, precisa ser pago um preço. O preço precisa ser pago pelas nossas... Mas Jesus já pagou, já fez um sacrifício maior, está aqui. Hoje é dia de nós relembrarmos esse sacrifício na cruz. Nós todo mês estamos aqui relembrando esse sacrifício. Foi um preço a ser pago. Mas o nosso preço hoje em dia é obediência, é amor, e que para nós muitas vezes é tão difícil. Ah, não, porque a minha vontade prevalece muito mais. Não é uma obediência de casa com a prostituta, não é uma obediência de, vai para a cruz, não. Mas é uma obediência de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, o que você quer de mim? E nós precisamos viver isso. E aqui nós vemos que Oséias, de acordo com a lei levítica, ele tinha todos os motivos. Ele poderia se divorciar. Não poderia? Né? Porém, a ordem de Deus mostra o quê? Que a graça é maior do que a lei. Não há lei quando o amor quer se revelar, quando a graça quer se revelar. E muitas vezes nós estamos sendo religiosos. Nós estamos colocando a lei acima. O coração endurecido. Quantas mulheres eu vejo o coração endurecido?
Porque Jesus diz ali que dá a carta de divórcio pela dureza do coração. E muitas vezes nós estamos com esse coração endurecido. A graça é maior do que a lei. Por quê? Porque esse amor de Oséias por Gomer, ele estimula a purificar e trazer de volta para casa. Oh, aleluia! Esse amor nos purifica. O amor de Deus sobre as nossas vidas é para nos purificar e levar para casa. E para a eternidade. No grande dia, esse amor precisa estar aperfeiçoado. E nós não estamos deixando esse amor ser aperfeiçoado. Eu e Sandra, outro dia, estava falando sobre isso, a falta de perdão e o medo da pessoa não chegar lá na eternidade. Passa a vida toda na igreja, mas não chega na eternidade. Esse amor. Difícil. Porque esse amor vem para purificar e nos levar para casa. Esse amor é perdoador. Esse amor é perseverante. Nós vemos aqui. Deus queria revelar ao povo, isso é perseverança. Deus sempre insistindo sobre as nossas vidas. E nós precisamos deixar Ele mergulhar nessa profundidade desse amor. Porque esse amor vai tocar nas feridas das nossas vidas. Esse amor vai tocar nas dores do nosso passado. Esse amor vai tocar naquilo que aconteceu no passado. Pode acontecer novamente aqui. Veja, um homem traído. Gente, isso não é loucura? Um homem traído. Isso para um homem aí, algum amigo seu da rua, e diz, ó, tua mulher te trair. E você perdoa e volta. Primeiro, casa com a prostituta, e essa prostituta te trai. Você vai dizer, vocês são doidos. E é verdade, o evangelho é loucura, vai na contramão de tudo. Né? Por quê? Porque Ele quer ir nas nossas feridas, nas dores do passado para nos purificar. Ele quer tratar em todo o tempo, por isso que Ele insiste, sabe, em tocar. E aquilo poderia acontecer novamente. E será que o nosso coração não está nisso? Por isso que muitas vezes nós temos medo e fugimos desse amor. Porque nós não deixamos Ele tocar. Porque há tanta dor dentro de nós. Eu sou prostituta. Eu sou louva não amada, filha de uma prostituta. Quantas dores existem dentro de nós no passado e que o Senhor está querendo purificar através desse amor. Mas para tocar, não, Senhor, é muito difícil. É muito difícil. E aí, eu queria fazer uma parte aqui. Esse amor é incompreensível, imerecido, e sempre dá uma segunda chance. Ele não está em busca da nossa perfeição, mas apesar dos nossos pecados, Ele nos ama. Não porque nós merecemos, mas apesar de não merecer, Ele nos ama. Esse amor não está focado no meu valor, mas está focado em quem Deus é. Entende que não é nada sobre mim, sobre você? Não diz a respeito de André, diz a respeito dele. E por que eu digo isso? Quando eu estava nesse processo, né, desse amor, e que Deus falou a frase comigo, o evangelho é amor e perdão. E quando foi já do outro dia, porque isso foi na madrugada, Deus disse, leia o livro de Oséias. Aí eu fui para Oséias para ler todo o livro de Oséias. E quando foi depois, Deus disse, agora vá assistir um filme, e eu indico para vocês assistirem, Amor de Redenção. É maravilhoso, Amor de Redenção, que fala sobre a vida de Oséias, tá? Eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Mas eu preciso falar rapidinho, porque Deus falou muito comigo nesse filme. E eu precisei anotar, e quando eu comecei a escrever, aí Deus disse, escreve aqui também. E algumas coisas desse filme que falou comigo, que eu quero passar para vocês. Lembra que eu falei das dores, tá? Continua ali, aquelas dores que a gente não deixa tocar. E aí, uma das coisas que o filme fala, a dor da paternidade imaculada. Não, isso foi eu que falei, mas eu escrevi. A dor da paternidade imaculada reverbera por toda a vida. Ou não é?
As dores da paternidade, da maternidade, as feridas vão toda a nossa vida, vão nos acompanhar sempre. Se eu não estiver me aperfeiçoando nesse amor, eu estou passando do horário, que horas são já? Não? Ah, tá. E aí, essa dor vai o quê? Nos acompanhando. E se você não deixa Deus tocar nessa dor, não vai acontecer a cura, não vai acontecer a purificação. E aí, nós precisamos deixar para trás quem nascemos para nos transformarmos na pessoa que Deus quer. O filme fala isso. Aí, 1 Coríntios 15. Temos que deixar para trás quem nascemos para nos transformarmos na pessoa que Deus quer. Entende? Deixar para trás o primeiro Adão para nos transformarmos no primeiro Adão. Nesse que vai revelar o primeiro amor, o amor. Outra coisa que ele fala, Deus nos ama tanto que pagou um alto preço, mas nós estamos tão ligados com o nosso passado que fugimos do que Deus tem. Aqui eu vou dar rapidamente uma parte do filme, o que é que acontece. Eles estavam no cenário, como é a vida de Oséias, e ela tinha saído já, ela estava com ele, mas ela fugiu. E nesse fugir ele foi atrás dela. E aí, o que é que acontece? Ela estava tão ligada no passado dela, né? A Gomer, né? Que no filme é outro nome. E chega uma certa parte que ele diz para ela: às vezes, percorrer 1 quilômetro pode ser mais difícil que percorrer 30 quilômetros. O que é que acontece? Eles estavam num ponto que a casa deles estava a 1 quilômetro. Era muito mais fácil chegar. Mas ela escolheu percorrer 30 quilômetros, que era o lugar onde ela vivia, o prostíbulo. O lugar mais difícil, mais longo, ela preferiu ir para esse lugar mais longo. Por quê? Porque era o lugar onde ela dominava. O lugar onde havia dores, onde ela era usada, onde ela era abusada, mas era um lugar mais fácil para ela. Ela sabia lidar com aquele lugar de dor. E Deus quer nos libertar desse lugar. A 1 quilômetro só, mas você prefere ir para 30 quilômetros porque é mais confortável. Eu não quero receber esse amor, eu não quero receber esse toque que vai me curar. Eu quero continuar nesse lugar e eu não deixo o Senhor vir e tocar. E Deus quer nos levar para esse lugar de proteção, de cuidado. Ela não sabia o que era aquilo a vida inteira dela, porque a mãe dela também era prostituta no filme. Então ela não sabia o que era esse lugar de proteção, era algo desconhecido. Ah, meu marido, não, eu não sei o que é isso, é algo novo para mim, amor, eu não sei, alguém me amando, eu não mereço, não é para mim. Ou não é o que a gente fala? Isso não é para mim, eu não consigo chegar nesse lugar. É tudo que o inimigo diz para as nossas vidas. Ele quer nos deixar 30 quilômetros sempre, voltar para o estado original, e Deus quer nos levar para algo, para a eternidade. E nós paramos nesse lugar. E depois de umas 2 ou 3 vezes que ele já tinha ido resgatar ela, teve vezes que ele foi dentro do prostíbulo, brigou, ele fez, e depois de algumas vezes, mais uma vez ela foi embora. E dessa vez, Deus não deixou ele voltar para buscar. Sabe por quê? Ela já sabia o seu lugar, onde ela era amada. E ela precisava querer voltar para esse lugar. Chega um momento das nossas vidas que Deus diz: deixa. Ela precisa querer voltar. Ela já sabe do meu amor. Ela já conhece.
ela precisa querer voltar. Sabe, a gente precisa querer voltar. Ele já nos atraiu. E muitas vezes nós estamos relutando para ir para esse lugar. A dor da rejeição falou em todo o tempo na vida dela. A acusação de ser prostituta, de não merecer o amor dele, a rejeição do pai terreno, em todo o tempo que ela não merecia ser amada, que ele precisava de alguém melhor. Ou não é? Deus quer nos dar coisas grandiosas. Mas nós olhamos para dentro de nós, quem nós somos, a nossa natureza adâmica, e nós dizemos, não, eu não mereço, isso é para outra pessoa. E justamente uma das vezes que ela abandonou ele foi porque ela achava que ele deveria casar com outra pessoa melhor. Ei, mas Deus escolheu você, a prostituta, a abandonada, a não amada. Deus escolheu cada um de nós. E se Ele quer nos colocar em lugares grandiosos, não rejeite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não fique paralisado, não fuja do propósito. Não tenha medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixe esse verdadeiro amor te inundar nessa manhã, para lançar fora esse medo. Algo que ela diz também no filme, que o inimigo ressoa nos nossos ouvidos, é: Deus quer fazer dos seus filhos pó. Essa mulher, ela teve uma vida muito difícil, junto com a mãe também. E quantas vezes o inimigo não nos faz pensar isso? Porque ela teve uma vida tão difícil, e a mãe dela orava, e a mãe dela faleceu orando com ela, junto com ela. Só que ela ficou abandonada e continuou na mão de homens. E ela tinha tanta raiva de Deus. E será que algumas vezes essa raiva não está dentro de nós? Não existe dentro de nós alguma indignação contra Deus, de tipo, Deus não está fazendo? Deus, por que isso comigo? Deus, por que na minha vida nunca dá certo e na vida do outro sempre dá certo? Ei, Oséias. Ei, Gomer. Deus quer fazer algo. Os profetas estão aqui. Somos nós. Se deixe ser um Oséias. Em alguns momentos você vai ser Oséias. Em alguns momentos você vai ser a Gomer. Em alguns momentos você vai ser Lo-Ruamá. Alguns momentos você vai ser Gisrael, Deus semeia. Há uma história a ser contada na minha e na sua vida. Será que você vai deixar o Senhor contar a história? Ou você está dizendo, não, Deus quer fazer dos seus filhos pó. Você está se vendo tão pequeno para ser pó. Ele não olha para mim, mas Ele está todo o tempo te chamando. Eu quero ser o teu marido. Eu não quero ser o teu Baal. Há um chamado de amor nessa manhã, nesse lugar. Há um chamado de amor para as nossas vidas. Ore balabachou, ere cantarabassou. É mentira do inimigo quando ele diz: o Senhor não te ama. Há mentiras que foram colocadas nas nossas vidas devido ao abandono, devido à paternidade terrena difícil, a maternidade terrena difícil, maculada, e que ficou cravado nos nossos corações, entranhado, e a gente precisa arrancar isso nessa manhã. E só esse verdadeiro amor que vai arrancar das nossas vidas. Para nunca mais nós nos olharmos como pó, como aquele que não vale nada. Porque é um alto valor que foi dado. Está aqui o alto valor pelas nossas vidas para nos transformar. Ore barabaixou. Sabe, acabou o tempo. Acabou o tempo de não amada. Acabou o tempo. Deus dá um basta, sabe? É o amor de redenção nas nossas vidas.
Ai, todo ensinamento errado, toda palavra errada, sabe? Nós precisamos dizer, acabou. Eu sou amada, porque logo na frente ali, aleluia, aleluia, ele chama ela, aleluia, ela chama Lohuamá de Ruamá, de amada, aleluia. Nós precisamos sair desse lugar de filha de Oséias, não amada, ou filha da prostituta. Aleluia. Aleluia. Não é um amor barato. Mas essas marcas do abandono, da traição, precisam ser removidas. Eu não sei, mas você sabe qual é a sua marca. Nessa manhã, antes de você ceiar, você sabe qual é a sua marca. Se você não sabe, mas se há comportamentos, você vai colocar diante de Deus o seu comportamento para que venha ser revelado qual a marca da dor que o Senhor precisa curar nessa manhã. Porque eu quero apresentar esse evangelho de amor e perdão. Aleluia. Esse evangelho que é de coração partido, sangrando, mas que não desiste de amar. Aleluia. Esse evangelho é um modelo para as nossas vidas. Deus, Ele não vai requerer de você nada do que Ele já não tenha feito. Pode ser algo tão difícil na sua vida, mas Ele já fez. Ele já se doou por isso. Ele já passou por isso. E você não é o único que está passando. Sabe? Ele já passou. Nós precisamos elevar o nosso padrão de amor. Devemos amar como Ele nos ama. Não só de palavras, mas de ações. Às vezes, nós damos tantas palavras ao Senhor e poucas ações. Nós louvamos tanto ao Senhor, oramos tanto, mas pouco fazemos para Ele. As ações são poucas. Ele quer levar a um lugar de ação, de obediência. Eu peço que Ele coloque o dedo na ferida, na tua ferida espiritual, nessa manhã, para trazer a verdadeira condição espiritual, para que esse amor seja verdadeiro, para que esse amor tenha arrependimento. Aleluia. Para que esse amor seja constante. Ele não quer esse amor falso, esse amor infiel. Ele não quer esse amor. No capítulo 6 de Oséias 4, ele diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Será que o nosso amor não é dessa forma? O orvalho vem, a terra está seca, o orvalho vem, principalmente no deserto, mas logo se vai. A gente vem no domingo, louva, adora, mas na segunda-feira, se houver qualquer problema, nós estamos novamente ali. Nós voltamos 30 quilômetros, mais uma vez, eu volto para esse lugar. Não dá mais para ficar voltando. Deus quer te levar a 1 quilômetro, está perto. A terra prometida é logo ali, está perto. Não volta mais para esse lugar. Que esse teu amor não seja como essa névoa da manhã, mas seja um amor firme, estável, sincero, um amor de obediência. Mesmo sem entender, eu vou obedecer, eu vou me calar, Senhor, eu não vou falar nada. Sabe? No capítulo 14, no versículo 5,
No 4, ele diz assim: vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Veja, Deus disse: eu não quero um amor como orvalho. Aí agora no 14 ele diz: serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Eu não quero o seu amor como orvalho que desaparece, mas eu serei para você como orvalho. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. O orvalho, ele é o remédio para as nossas dores. O orvalho, ele para a terra de Israel, a terra seca, árida, ele é cura, ele traz vida e restauração. Ele é orvalho, ele está aqui nessa manhã como esse orvalho. Assim como esse orvalho toca as plantas de manhã, o Espírito Santo toca as nossas vidas. Eu sei e eu tenho convicção, e ele me falou que iria tocar. Ele ia tocar as vidas nessa manhã para curar, para não voltar mais para o lugar de domínio, para um lugar confortável, mas um lugar de dores, um lugar de abandono, um lugar onde você não é valorizada. Mas Deus quer te levar para um lugar de valor, um lugar onde você é protegida. E ele derrama esse líquido precioso que vai trazer vida e restauração à tua vida.